Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom ter você aqui no meu canal. Que Deus venha abençoar você através dessa palavra. Muito obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo, uma palavra. Eu queria falar rapidamente com você, lá em Isaías capítulo 43, do versículo 2 ao 3, lá fala assim: Quando passar pelas águas eu estarei contigo, quando passar pelos rios eles não te submergerão, quando passar pelo fogo não te queimarás e chama alguma arderá a ti. Querida, aqui é uma palavra do profeta Isaías, um homem muito usado por Deus. É um livro que eu admiro muito. Isaías é um livro profético de palavras profundas, mas nós vemos aqui que o profeta ele nos dá uma direção, ele nos dá uma palavra, porque aqui Isaías ele fala das dificuldades da vida que nós vamos passar, pelas adversidades, as lutas, mas ele sempre nos dá uma resposta das nossas dificuldades, porque mesmo nós passando pelas águas profundas, pelas dificuldades, a tempestade que nós vamos passar no nosso dia a dia, ele fala que Jesus, Deus, ele sempre vai estar conosco, querido. Não tenha medo das dificuldades. Muitas vezes essas adversidades elas vão nos formar pessoas melhores, pessoas que vão superar e que vão ser exemplo para outras pessoas. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 14, fala do versículo 26 ao 32, fala de uma experiência que um homem teve com Deus, que teve com Jesus, que foi Pedro. A palavra fala que eles estavam dentro de um barco, Pedro e os discípulos de Jesus, e vieram as tempestades, as águas começaram a ficar muito forte, havia uma tempestade no mar, e Jesus estava andando sobre as águas, e muitos dos discípulos duvidaram, pensavam que era um fantasma, mas era Jesus que estava andando sobre as águas. Jesus estava indo ao encontro deles, e Pedro falou: se és tu, manda que eu ande sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: venha. E Pedro, querido, destemido, não tendo medo, não tendo dúvida, ele começou a andar sobre as águas. Eu imagino a dificuldade que ele teve, o vento vindo, as águas batendo sobre ele, mas ele andou sobre as águas. Mas em um momento da vida dele, ele começou a afundar, ele começou a ter medo, e ele pediu socorro para Jesus, e Jesus foi ao encontro de Pedro, estendeu a mão e tirou Pedro daquela situação e falou para ele: ei, homem de pouca fé. O que nós vemos aqui, querido, que Pedro teve uma experiência real com Jesus, uma experiência sobrenatural. Nenhum homem na face da terra andou sobre as águas, mas Pedro, ele andou com Jesus, mesmo aqueles discípulos duvidando dele. Muitos, eu creio, que começaram a falar que Pedro era um louco, mas ele andou sobre as águas. Ele teve medo, mas Jesus foi ao encontro. Querido, por mais que seja as dificuldades que nós temos, por mais que seja a luta que você esteja passando, creia em Deus, confia nele, porque ele está ao teu lado. A palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós estamos vivendo dificuldades, um tempo em que as pessoas têm morrido, estamos passando por este momento difícil da humanidade, mas, querido, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Por mais que estejamos passando por dificuldades, Deus, ele quer nos aperfeiçoar. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade na sua vida, mas ande sobre as águas, tenha fé, Jesus está contigo, ele não vai te abandonar em nenhum momento. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida, momentos de lutas, dificuldades, mas eu nunca desisti de Deus, porque eu sei que Deus está no controle. Por tudo que eu passei na minha vida, Deus, ele é Deus. Uma das coisas que nós temos que ter em nossa vida, querido, é a gratidão, é nós louvarmos a Deus, é sermos gratos por tudo que ele tem feito. Você está aí respirando, querido, é um momento de gratidão. Se você está tendo oxigênio para respirar, é um motivo de você louvar, adorar a Deus, porque muitos nessa vida já morreram, muitas pessoas que poderiam querer, cheio de sonhos, de projeto, mas não estão em nosso meio. Mas você está aí vivo, querido, porque Deus tem um plano de vitória, ele tem salvação para você, ele tem uma vida plena. Ele falou que ele veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Basta nós acreditarmos, termos fé e acreditarmos que Deus nos fará andar sobre as águas. Como diz aqui o profeta Isaías, que nós vamos passar pelas lutas, pelas dificuldades, mas nós vamos sair melhores, porque Deus é conosco. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, que você possa compartilhar com seus amigos,
e que seja uma bênção para você, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana, uma semana de vitória, de conquista, e creia, Deus fará grandes milagres na sua vida. Tenha fé, em nome de Jesus. Um beijo no coração.